ou melhor, Atos capítulo 15, versículo 36 ao versículo 41. Eu quero desafiar você, convidar você a na próxima quinta estar aqui, né, para ouvir a sequência, porque um assunto está ligado ao outro, e também convidar outras pessoas para estar aqui, tá bom? Ouvindo a palavra de Deus. Deus tem tratado conosco, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 15, versículo 36 ao versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui para sermos alimentados por Ti, instruídos por Ti. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado à igreja. Te agradecemos, ó Deus, pelos terrenos que temos recebido, para que tudo isso seja para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua providência, pelas respostas de oração que temos recebido aqui nesse lugar. E te pedimos nesse momento, fala ao nosso coração pela Tua palavra, fala conosco, nos instrui poderosamente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um dos textos mais difíceis de compreender, de entender no livro de Atos dos Apóstolos. Esse é um dos textos mais difíceis, não no sentido da hermenêutica, não no sentido da interpretação, mas no sentido de compreender como uma separação, uma certa divisão é registrado por Lucas e é tido como uma bênção para o avanço do reino no livro de Atos dos Apóstolos. Pesquisando e estudando acerca desse texto, alguns estudiosos eles vão afirmar que Lucas é fiel àquilo que ele está narrando. E Lucas, o evangelista que está narrando os fatos no livro de Atos, não está apenas colocando coisas boas do ponto de vista humano, mas ele coloca também coisas negativas do ponto de vista humano. Ele não apenas coloca as bênçãos, mas ele também coloca as dificuldades. Ele não apenas coloca a união, mas ele também coloca a separação, como colocou aqui em Atos capítulo 15, texto que lemos do versículo 36 ao versículo 41. Alguns estudiosos afirmam que Lucas está firmemente comprometido em registrar tudo aquilo que é importante para o propósito de Atos, que está registrado no capítulo 1, versículo 8. E recebereis o poder ao descer sobre vós o meu espírito, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, Lucas tem o propósito de registrar tudo aquilo que é importante para essa temática, a temática da expansão do reino, essa expansão que vai de Jerusalém, atinge a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. É por esta razão que Lucas também registra, digamos assim, esse ponto negativo do ponto de vista humano, que é a separação de Barnabé e Saulo, mas essa separação que coopera para a temática geral, que é o avanço do reino de Deus até os confins do mundo. Nós estamos, portanto, diante de um texto que trata sobre essa problemática.
essa separação paradoxal. E é sobre isso que eu gostaria de tratar. Uma separação paradoxal, porque do ponto de vista humano pode ser algo ruim, negativo, uma separação, mas do ponto de vista de Deus, do reino, da ótica soberana, essa separação promoveu ainda mais o reino do Senhor na propagação do Evangelho, não apenas em Samaria, sobretudo até os confins da terra. Paradoxal, porque aparentemente parece ser algo ruim. Barnabé e Paulo, amigos, companheiros da primeira viagem missionária. Juntos eles eram líderes na igreja de Antioquia. Juntos eles foram enviados para a viagem missionária, que eles foram para a ilha de Chipre, depois foram para Antioquia da Pisídia, depois foram para a região da Panfilha, depois foram para Antioquia, passaram Antioquia da Pisídia, chegaram a Derbe, Listra, Icônio, plantando igrejas. Eles eram companheiros de viagem, companheiros de missão, companheiros do trabalho, estavam lado a lado, passaram anos ali plantando igrejas e confirmando igrejas e organizando igrejas, promovendo eleição de presbíteros nas igrejas. Eles eram companheiros. Quando houve o problema na igreja de Antioquia, da Síria, por causa de falsos mestres que sem autorização estavam ensinando acerca da salvação pelas obras, foi quando então juntamente Paulo e Barnabé desceram para Jerusalém, onde estabelece então o concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. E esse concílio, portanto, promove aquilo que Paulo e Barnabé estavam ensinando, a salvação pela graça. A carta enviada da salvação pela graça, a partir desse concílio, para as demais igrejas, incluindo a igreja de Paulo e Barnabé, Antioquia da Síria. Eles estão agora em Antioquia da Síria e eles estão para continuar viagem. E é justamente nessa situação, nesse momento, em que há uma separação. A separação desses dois irmãos, amigos, companheiros de viagem, companheiros de missão. Uma separação, portanto, que é paradoxal. Então, nós vamos compreender 3 questões acerca dessa separação paradoxal. A primeira questão é a proposta que é apresentada. A segunda questão é a separação definida. E a terceira questão é a solução apresentada. Então veja a proposta apresentada, versículo 36. Vamos ler juntos? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, vamos ler juntos? Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor e para ver como passam. E Barnabé, versículo 37, diz que queria levar também João, chamado Marcos. Então, a proposta apresentada é a proposta de passar naquelas igrejas que foram plantadas pelo apóstolo Paulo e Barnabé. O texto é claro. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Ou seja, a proposta de Paulo é que eles possam visitar as igrejas que eles plantaram, para confirmar, para saber como eles estão passando, para aconselhar, para discipular, para saber como a igreja estava, como aquelas igrejas estavam. E a gente pode até apresentar aqui a verdade de que Paulo e Barnabé não são apenas missionários itinerantes, mas são pastores da igreja. Eles estão em Antioquia e agora eles estão indo nas outras igrejas que foram plantadas para saber como essas igrejas estão, como elas estão vivendo. Então há um interesse de Paulo, de Barnabé, de pastorear, de acompanhar, de acolher e de acompanhar as igrejas. Isso deve ser também modelo para nós, não no sentido que temos várias igrejas plantadas e temos que pastorear essas igrejas, acompanhar, até porque nós não temos ainda, nós estamos numa plantação que vai ser provavelmente organizada no próximo ano.
Mas isso serve de modelo para a nossa conduta interna aqui. Nós precisamos acompanhar uns aos outros, nós precisamos entender como os outros estão passando, estão vivendo. Nós precisamos, como igreja, ver como passam as outras pessoas. Será que você tem feito isso? Tem acompanhado os irmãos? Tem procurado saber como passam as pessoas? Será que você tem saído do seu gueto, da sua bolha, do seu círculo de amigos, da sua convivência comum e procurado compreender como outras pessoas estão na igreja? Você tem visitado outros irmãos? Você tem mandado uma mensagem para outras pessoas? Você tem procurado saber se algum irmão, alguma irmã tem algum motivo de oração, algum pedido de oração, para que você possa estar orando? Nós precisamos ser uma igreja que acolhe, uma igreja que pastoreia, uma igreja que acompanha uns aos outros. Isso deve ser muito importante para a nossa vida, irmãos. Para a nossa vida. Eu fico com o coração angustiado, apertado, quando eu fico sabendo de pessoas que vieram para cá e vieram um culto, um segundo e um terceiro culto e ninguém falou, e ninguém acompanhou. Eu fico com o coração apertado quando eu ligo para irmãos que estão sozinhos, pessoas que estão vivendo uma caminhada cristã sem amigos, sem relacionamento. Meu coração fica apertado, porque isso não é correto. Nós precisamos ser uma igreja acolhedora. Então nós precisamos acompanhar as pessoas. E você que está aí no banco ouvindo essa mensagem, você precisa acordar para isso e falar com todo mundo na igreja. Se você vê alguém chegando sozinho, vai lá, fala com essa pessoa. E não é apenas para falar no dia, no momento, mas pega o telefone, dá uma ligação, manda uma mensagem, e você vai estar me ajudando no pastoreio da igreja. Amém? Veja como isso é importante para o trabalho de plantação de igreja aqui, para a nossa vida. Como essa lição é importante de Atos para o nosso convívio, para a nossa identidade como igreja acolhedora. Então há aqui essa proposta. A segunda questão é a separação, que está bem definida a partir do versículo 37. Veja o que diz. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Vamos ler juntos o versículo 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Versículo 39, acompanhe o texto. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então, houve uma separação. Qual o motivo da separação de Barnabé e Paulo? O motivo é uma pessoa. É João Marcos. Não simplesmente a pessoa, mas o que ela representava. Abandono, desistência. Sem sombra de dúvida, problemas. Para você compreender melhor, quando eles estavam começando a primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13, João Marcos foi chamado por Paulo e Barnabé para ser um auxiliador na viagem missionária. No entanto, quando eles chegaram na região da Panfilha, especificamente em Antioquia da Pisídia, ali antes de Antioquia da Pisídia, João Marcos desistiu, voltou para Jerusalém, retornou. O texto não diz quais foram os problemas, mas certamente surgiram problemas por causa da desistência. Problemas que marcaram, que trouxeram certas feridas até mesmo a Paulo, ao ponto de Paulo falar: nós não vamos chamar João Marcos agora, porque ele não nos acompanhou da primeira vez, pelo contrário, ele desistiu e retornou. Volte algumas páginas da sua Bíblia, veja o que diz o texto. Capítulo 13, versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Atos 13, 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado na sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura
da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga, mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então no versículo 13, diz que João apartou deles e voltou para Jerusalém. Então a gente entende que aqueles que não fazem o seu papel na obra, aqueles que não fazem a sua função no corpo de Cristo, aqueles que desistem, aqueles que estão acomodados, aqueles que retrocedem, eles de uma certa forma causam um prejuízo para a igreja, causam um prejuízo para o corpo de Cristo, causam um certo prejuízo para a igreja, porque houveram problemas. Esses problemas não foram registrados por Lucas. No entanto, Paulo diz: ele nos abandonou. A desistência de João Marcos trouxe dificuldade essa que eu não quero que ele venha. Eu não quero que ele seja com a gente nessa viagem. Essa viagem de saber como as igrejas que foram plantadas estão, só que ele não foi plantar com a gente. Ele não estava conosco. E meus irmãos, eu trago uma lição também para nós aqui. Se você pensar em desistir, não desista não. Porque a desistência pode trazer problemas para o corpo, dificuldades no avanço, na obra. Você faz parte do corpo, você é um membro do corpo. Se eu quiser, por exemplo, pegar esse tablet, né, mas a minha mão não quiser ir pegar, meus dedos não quiserem, eu não vou conseguir, por mais que a minha cabeça tente, por mais que o meu braço queira. Essa minha mão, por exemplo, ela está defeituosa agora, né? Quebrei o dedo, estava com 14 dias, pensando que era apenas um machucão, mas o meu dedo estava quebrado. O doutor Marcelo Domingo viu o meu dedo e disse: pastor, você tem que ir no médico mesmo para fazer um raio-x, fazer um exame. Ele disse: esse domingo, segunda-feira eu fui, para minha surpresa, realmente estava quebrado, em cima e embaixo, o meu dedo. E aí, eu quebrei jogando futebol, uma coisa simples, né? Não foi pancada, não foi queda, nada, né? Apenas segurando a camisa assim, coisa simples, aí, quebrou. Mas veja como um membro do corpo pode fazer toda a diferença, e faz falta, né? Porque não dá para pegar direito as coisas, né? Não dá para pegar direito. Então, quando um membro do corpo desiste da sua função e não avança naquilo que Deus está chamando, isso afeta todo o corpo. Isso afetou Paulo, de uma certa forma também afetou Barnabé na primeira viagem missionária. Paulo ficou doente na primeira viagem missionária. Será que ele não precisava do auxílio de João Marcos? E meus irmãos, nós precisamos do auxílio uns dos outros, e principalmente aqueles que estão à frente no trabalho missionário, no trabalho de plantação, no pastoreio. Aí é que precisa mesmo do auxílio da igreja. Quando um pastor, né, chamar para você a necessidade que ele tem do seu apoio, você diga: eis-me aqui, estou aqui para servir a igreja e auxiliar o senhor pastor no trabalho, porque isso realmente demanda tempo, esforço e de pessoas para auxiliar, para ajudar. Então, há aqui a separação bem definida por Lucas, não é? Quando ele registra em Atos capítulo 15, que Paulo não quer que João Marcos vá com ele. Então veja o que diz o texto. Ele apresenta o motivo. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Ele apresenta então o motivo. Ele não nos acompanhou, ele não estava conosco. Versículo 39. Houve entre eles, não foi apenas uma desavença, mas diz a palavra tal desavença, tamanha desavença,
que vieram a separar-se. E aí está uma questão tão paradoxal, né? 2 homens de Deus, 2 pregadores da palavra, 2 servos de Deus, que tiveram uma desavença grande, porque Barnabé queria chamar o seu primo, João Marcos era primo de Barnabé. Paulo disse, ele não vai conosco, ele estava firme, Paulo nisso, não vai, porque ele não foi conosco na primeira viagem, nos abandonou. Então teve essa grande desavença, então eles se separaram. Por que separações acontecem? A gente pode pensar, por que separações acontecem? Veja o que diz o texto, versículo 39, parte final. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Veja, ele não abriu mão de Marcos, mas abriu mão de Paulo. Paulo, por sua vez, não abriu mão do que ele pensava, mas abriu mão de Barnabé. Quem tinha razão? Quem não tinha razão? Talvez do ponto de vista de Barnabé, ele poderia ter muita razão. Paulo, vamos dar uma segunda chance para Marcos. Deus não é gracioso? Paulo, o Marcos é moço. Ele agora viu. Ele agora quer caminhar. Paulo, o Marcos desistiu, mas vamos encorajá-lo a não desistir mais. Talvez Barnabé tivesse as suas motivações, as suas justificativas, como também Paulo poderia ter as suas. Marcos é inconstante, nós não podemos contar com ele. Marcos precisa aprender, e não levá-lo agora pode ser um ensinamento para ele compreender a seriedade do trabalho. Barnabé, vamos deixá-lo, não vamos levá-lo, porque não sabemos se isso vai servir de testemunho também para outros, que podem também viver inconstante na obra. Precisamos de gente que dê testemunho de constância. Então poderia se apresentar justificativas plausíveis de um lado, e também justificativas plausíveis de um outro lado. Poderia se apresentar razões, até mesmo perfeitamente explicadas, de ambos os lados. Lucas aqui não aponta quem estava errado, quem estava certo, mas Lucas registra o acontecimento e define esse acontecimento. Qual a solução? A proposta foi apresentada. Vamos ver as igrejas plantadas e saber como elas passam. A separação é definida. Barnabé quer levar Marcos, Paulo não quer, eles se separam. A solução então é apresentada. Versículo 40, 41. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A solução aqui foi Barnabé ir para um canto com Marcos, e Paulo chamou Silas e foi para outro canto, e foi para outro lugar. Isso me faz lembrar quando Abraão percebe que está grande a sua família e a terra não dá conta. E então há uma separação entre ele e Ló, para que haja paz. E então Abraão diz para Ló: Ló, escolhe a terra que você quer, e a que você escolher, eu vou para o outro lado. Então, diante daquele conflito que estava existindo entre as partes Ló
e Abraão, esse conflito foi resolvido a partir de uma separação. O texto que lemos também trata dessa solução que foi resolvida a partir dessa separação. Então, o conflito cessou ali. Por quê? Barnabé foi para um canto e Paulo foi para outro. Barnabé chamou Marcos, como ele queria, e Paulo não quis, então chamou Silas. Barnabé foi para a ilha de Chipre, onde as primeiras igrejas foram plantadas logo no início da viagem missionária. E Paulo, com Silas, foram confirmando as igrejas em Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. E depois seguiram viagem, plantando outras igrejas em outros lugares. Cronologicamente, esse é o último episódio que Barnabé aparece em Atos. A partir daí, Lucas vai registrar apenas os acontecimentos com Paulo. O último registro de Barnabé em Atos está aqui. Está aqui. Paulo fala sobre Barnabé em Colossenses, na sua epístola, mas na cronologia de Atos, o ministério de Barnabé para aqui. Ele continuou trabalhando, servindo, pastoreando, plantando outras igrejas? Continuou. Edificando a igreja lá na ilha de Chipre? Continuou. Mas Lucas não registra mais, e Lucas passa a registrar agora as viagens missionárias do apóstolo Paulo até os confins da terra. Após esse acontecimento, onde a proposta é apresentada, a separação é definida, a solução é também apresentada ali, após esse acontecimento, o Espírito Santo leva Paulo, Silas, para a sua segunda viagem missionária de Paulo, onde eles vão adentrar a região da Europa e plantam igreja futuramente na cidade de Filipos. Então nós estamos diante de um plano de fundo, ou um plano, de fundo, que é fundamento para o avanço do evangelho na Europa. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão confirmando as igrejas. Eles estão na cidade de Listra, onde a igreja foi plantada na primeira viagem missionária. Em Listra, ele chama Timóteo. Então você vê já Paulo, Silas e Timóteo em Atos 16, na primeira parte. E logo em seguida eles querem ir para a Ásia. No entanto, o Espírito Santo os encaminha para a Macedônia, e eles vão para a Europa, e eles chegam na cidade de Filipos, que é a primeira cidade do ponto de vista da Ásia para entrar na Europa, a primeira cidade da Europa, Filipos. E eles então pregam naquela cidade. Uma mulher se converte chamada Lídia, e uma igreja nasce na casa de Lídia. O carcereiro depois se converte na cidade de Filipos, uma endemoniada é liberta na cidade de Filipos, e pessoas ali creem no evangelho na cidade de Filipos, sendo então a primeira igreja plantada em solo europeu. Então vocês percebem que o plano de fundo para que o evangelho se espalhe pela Europa é justamente uma separação entre Paulo e Barnabé. Os irmãos então percebem que o contexto da segunda viagem missionária, onde uma mulher é convertida, outra mulher é transformada e liberta, um carcereiro é salvo, uma igreja é plantada na cidade europeia, o plano de fundo é justamente a separação de Paulo e Barnabé. Aquilo que parecia uma divisão no sentido de diminuição se torna uma multiplicação, porque Barnabé vai juntamente com Marcos, confirmar a igreja na ilha de Chipre, e plantando outras igrejas. E então Paulo chama Silas e chama outro vocacional chamado Timóteo, e começa a plantar outras igrejas em outras regiões. Então aquilo que parecia divisão no sentido de diminuição passa a ser uma multiplicação e um avanço no reino.
Esse texto me chama muita atenção. Me chama muita atenção. Algumas lições para concluir, irmãos. Primeira lição é que não existe pessoa perfeita na igreja militante. O único perfeito se chama Jesus Cristo. Não existe pessoa perfeita. Paulo teve as suas imperfeições e limitações, seus pecados. Barnabé também as suas limitações, as suas imperfeições, os seus pecados. Houve separação. Eles não são perfeitos. Amém? Os personagens não são perfeitos. Os personagens bíblicos não são perfeitos. O único que é perfeito é Jesus Cristo. Isso mostra o ponto de que nós não podemos adorar Paulo, chamá-lo de São Paulo como se fosse alguém digno de adoração, ou Barnabé digno de adoração, né? Ou um apóstolo digno de adoração. Lembre-se daquilo que João falou, o apóstolo João, em Atos capítulo 10, quando o homem se ajoelhou para o apóstolo João, e aí João disse: se levanta, porque o único que merece adoração é Cristo Jesus. Eu sou homem como tu. Todos nós somos imperfeitos. O único que é perfeito é Jesus Cristo. A segunda lição é que nós não podemos justificar os nossos erros a partir de um erro que é apresentado pelas imperfeições dos personagens. Eles erraram, estavam ali em uma mentalidade limitada, não conseguiram resolver, houve separação, então quer dizer que a gente vai utilizar disso para justificar os nossos erros? Não. Separação não é motivo para a gente errar, para a gente querer se dividir, para a gente querer o tempo todo se separar. Isso não deve ser motivo para que a gente queira causar divisão. Está vendo aí, pastor, tal desavença, tamanha desavença, então vamos debater mesmo, vamos dividir, vamos separar. Não, meu querido irmão, Lucas está registrando um erro, para que você não cometa esse erro. Amém? E a terceira lição que nós podemos tirar desse texto é que a soberania de Deus conduziu tudo para a promoção do Evangelho. Porque houve-se separação, houve-se limitações de ambas as partes, no entanto, Deus estava conduzindo tudo através da sua soberania. Pois, desta forma, sendo assim, Barnabé foi para Chipre plantar e confirmar igrejas, e Paulo, juntamente com Silas, foram para outros lugares plantarem outras igrejas, e isso só foi bom para o reino de Deus, porque mais igrejas foram plantadas. Houve multiplicação de igrejas sendo plantadas, de pessoas sendo edificadas e de pessoas ouvindo o Evangelho de Deus. Então, apesar da dificuldade, a soberania de Deus estava conduzindo tudo para que o reino do Senhor avançasse ainda mais. E a palavra de Atos capítulo 1, versículo 8, de que o reino iria avançar em Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, para que essa promessa pudesse também se cumprir através desse evento. Deus é soberano, Ele está conduzindo tudo para que o reino de Deus avance. Amém. Vamos orar.